Trabalhador com deficiência vai poder comprar próteses e órteses usando dinheiro do FGTS. A Caixa Econômica Federal tem até agosto para definir as regras do saque do benefício. A medida vai desafogar uma longa lista de espera da rede pública de saúde. Há vários meses, o Kenny, que é atleta, tentou sacar o FGTS para comprar uma prótese nova, mas descobriu que não poderia ter acesso ao benefício para esse fim. Chegando na Caixa Econômica, eles falaram que não poderiam me fazer usar meu FGTS na compra de órteses, por causa que não estava regulamentado e não tinha a normatização dentro da Caixa Econômica. Aí eles falaram que eu poderia ir via judicialmente, né? Só que agora esse processo pode ficar mais fácil. É que na semana passada o governo federal publicou um decreto que autoriza o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para a compra de próteses e órteses. Vai ser preciso apresentar um laudo e comprovar a necessidade. Precisa dessa documentação, porque até para evitar fraude, tem que ter essa documentação atestando que a pessoa está abrangida pelo que está previsto no decreto e na lei. A medida federal vai beneficiar os trabalhadores que precisam de próteses diferentes das oferecidas pelo SUS. Com essa nova determinação, o Kenny acredita escapar dos anos de espera. Hoje, quem precisa de uma prótese não tem previsão nenhuma de receber, né? Demora até anos para você receber uma prótese. Como o texto já foi publicado, a Caixa Econômica Federal tem até o começo do segundo semestre deste ano para explicar como será feito o saque. Mas o governo espera abreviar esse tempo para junho. Nos próximos 60, ou no máximo 90 dias, isso já está valendo e já está se permitindo que as pessoas venham às agências solicitar o saque. Vem para melhorar bastante essa necessidade que as pessoas têm, né? A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal o ministro Blairo Maggi por corrupção na época em que ele era governador do Mato Grosso. A denúncia cita pagamentos de 4 milhões de reais em propina. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, do PP, é acusado de corrupção ativa por participação em um suposto esquema de compra e venda de cargos no Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, em 2009, quando ele era governador. Em nota, Blairo diz que o caso já foi investigado em 2014, tendo sido arquivado a pedido da própria Procuradoria-Geral da República por falta de provas. Agora, se o Supremo Tribunal Federal aceitar a denúncia, o ministro se tornará réu. A Advocacia-Geral da União se manifestou no caso do Decreto dos Portos. Um documento foi enviado ao Supremo defendendo a legalidade do ato presidencial. A suspeita é de que Temer tenha recebido propina para favorecer empresas do setor. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, porque essa manifestação é importante para o processo, né, Renata? É importante. Foi a própria Advocacia-Geral da União, Rodrigo, quem pediu ao relator do caso no Supremo, o ministro Roberto Barroso, para enviar esse parecer. Então, de acordo com esse parecer da Advocacia-Geral da União, não houve nenhuma irregularidade na assinatura desse decreto. Pelo contrário, na verdade, a assinatura desse decreto foi muito importante para você regulamentar o setor e evitar o que, segundo a Advocacia-Geral da República, poderia acontecer um caos nesse setor. Então, na avaliação da Advocacia-Geral da União, realmente foi tudo perfeito, não houve problema nenhum. A gente lembra que em maio do ano passado, o presidente Michel Temer assinou esse decreto e a Polícia Federal investiga se o presidente foi beneficiado com propina, com favores dessas empresas que também fazem parte ali desse decreto. A Polícia Federal investiga, por exemplo, se o presidente Michel Temer usou a compra e venda de imóveis para lavar esse dinheiro, disfarçar esse dinheiro, se ele também reformou imóveis de familiares também com esse objetivo de lavar dinheiro, disfarçar. Inclusive hoje, a filha do presidente Michel Temer vai ser ouvida pela Polícia Federal nesse inquérito, então ela vai responder-lhe perguntas sobre uma reforma que aconteceu exatamente no apartamento dela, da filha dele. O presidente Michel Temer nega qualquer irregularidade, inclusive na semana passada ele fez um pronunciamento, nós mostramos aqui, de uma forma bastante enfática, dizendo que está sendo alvo de mentiras, que estão tentando incriminar ele, a família dele, que não houve nenhuma irregularidade. O presidente Michel Temer iria embarcar no próximo sábado, dia 5, para a Ásia. Ele cancelou essa viagem. Oficialmente, esse cancelamento foi
porque o presidente Michel Temer queria acompanhar de perto as votações importantes no Congresso Nacional. Mas há também esse outro entendimento, que ele queria ficar aqui no Brasil também para acompanhar de perto toda essa investigação, todo esse inquérito. Rodrigo. Obrigado, Renata. E vai dar muito o que falar esse inquérito ainda, hein, Cláudio Humberto? Vai dar muito o que falar, né? Mas a questão central é o seguinte: pode o presidente da República estar sendo sob permanente investigação já há 5 meses, 6 meses que ele está sendo investigado pela Polícia Federal? Isso não colide com a Constituição, que proíbe que o presidente venha a ser processado? E aí a discussão é, inquérito não é processo, inquérito é só investigação. Enfim, o fato é que isso foi que levou o presidente, como a Renata lembrou, levou o presidente àquele desabafo dizendo que ele estava sendo vítima de perseguição disfarçada de investigação. O fato é que qualquer suspeita que seja levantada, em se tratando de pessoas públicas, tem que ser mesmo investigada e esclarecida. O que levou o presidente Michel Temer a cancelar essa viagem que ele faria à Ásia, além dos motivos que a Renata lembrou, tem também uma questão fundamental. É que os presidentes da Câmara e do Senado, que são políticos em campanha eleitoral, um diz que é candidato a presidente e o outro é candidato, tem lá a sua campanha em seu próprio estado, lá no Ceará, que é o presidente do Senado, os dois teriam que sair também do país, por igual período, para não assumir a presidência da República. E isso os prejudicaria e também prejudicaria, sobretudo, a pauta de votações de matérias importantes, inclusive, na Câmara e no Senado. Tudo isso fez com que o presidente cancelasse a viagem. Para deputados e senadores aprovaram em sessão do Congresso Nacional ontem à noite o remanejamento de 1 bilhão e 100 milhões de reais do orçamento da União para o pagamento de uma dívida da Venezuela e Moçambique por exportações não honradas. O Brasil é fiador do empréstimo do BNDES e, se o débito não for quitado, o país fica como caloteiro e com a imagem prejudicada no sistema financeiro internacional. O projeto agora segue para a sanção do presidente Michel Temer e Cláudio Humberto, mais uma conta aí para o contribuinte, né? É dinheiro que está sendo tirado de áreas que são importantes para pagar o calote da Venezuela e de Moçambique. Mas por trás dessa história toda, quando se fala em exportações, é que havia um contrato que eu vou explicar direito. Na verdade, essa aí foi um esquema montado no governo Lula para driblar a exigência constitucional de o Senado Federal aprovar financiamentos do Brasil para obras no exterior. E o que é que eles fizeram? Isso era considerado crime perfeito. Os lobistas do Brasil, os lobistas da Odebrecht, papel que seria desempenhado depois pelo próprio Lula, já ex-presidente, mas os lobistas da empreiteira Odebrecht, sobretudo, conseguiam negociar com governantes de países autoritários, a maior parte deles, países que não têm, como a Venezuela, não tem mecanismo de controle, não tem Ministério Público, não tem Tribunal de Contas. Então, o Brasil chegava para esses governos e disse: olha, você quer fazer aí esse aeroporto novo, ou esse porto, nós financiamos, mas com a condição: a empresa executora do serviço tem que ser brasileira. E era, em geral, 90% dos casos, a Odebrecht. E aí o contrato, que era feito através de um acordo bilateral de cooperação, era feito com a empreiteira brasileira. O pagamento era feito em reais nas contas da empreiteira aqui no Brasil. E essa empreiteira fazia, então, a chamada exportação de serviços. É daí que vem essa coisa aí da exportação. O governo lá, da Venezuela, de Moçambique, de Cuba e tantos outros, não viam a cor do dinheiro, porque o pagamento era feito direto à empreiteira. Era uma forma de sair dinheiro do Tesouro Nacional e colocar na conta da corrupção dos governos do PT. Essa conta de 1 bilhão e tantos que sobrou para o contribuinte brasileiro devia ser cobrada, na verdade, desses corruptos todos, a começar pelo chefe deles, que já está cumprindo pena em Curitiba. E a Justiça mandou soltar Elisângela Carvalho, de 37 anos, presa no ano passado por ter jogado o filho de 5 meses no Lago Paranoá. O juiz concluiu que ela precisa de tratamento psiquiátrico. O juiz do caso entendeu que a ameaça de Elisângela estava diretamente relacionada com transtorno mental. Durante o julgamento, também foram considerados os depoimentos que indicaram que a mulher é uma ótima mãe. Por isso, ela vai ficar sob responsabilidade dos familiares e fazer tratamento psiquiátrico por pelo menos 3 anos.
A decisão foi tomada no último dia 30, mas ainda não foi publicada. O crime aconteceu no dia 7 de abril do ano passado. Elisângela dos Santos Carvalho, de 37 anos, jogou o próprio filho da ponte JK. O corpo foi encontrado no dia 9. Já a mulher ficou escondida por 5 dias e foi encontrada em cima de uma árvore em estado de choque. Na delegacia, ela confessou o crime. Um mês depois, o Ministério Público denunciou ela por homicídio qualificado. Mas neste ano, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu absolver a mulher. A seguir, morre marceneiro que teve 95% do corpo queimado em explosão em casa. O caso foi em Samambaia Sul. O Band Cidade está voltando já.